Você já ouviu falar que a natação é só entrar na piscina, girar os braços e bater as pernas? Ou então que é um esporte super leve de se praticar? Pois é, então fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar direitinho como que funciona esse esporte e te contar como é a rotina de uma atleta universitária dentro desse contexto. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bianca Godoy, eu faço psicologia na UFO e esse é o quadro Pode Dar o Papo do Atleticast. Nessa minissérie sobre os esportes individuais, você vai acompanhar os bastidores dos treinos e as rotinas dos atletas universitários bem de pertinho. Então, antes da gente começar o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para poder receber os novos vídeos que vão chegar. Quando a gente pensa em natação, sempre vem à mente aqueles atletas olímpicos como Michael Phelps, né? E tanto que eles treinam para conseguir chegar onde eles chegam. E assim, hoje eu quero mostrar um pouquinho pra vocês como funciona um pouco dessa natação, que por trás dessa natação tem muitos treinos intensos, tem muita infraestrutura. A natação, ela é um esporte que ela junta várias questões, como técnica, estratégia, força, resistência. E é engraçado que quando a gente pensa na natação, às vezes a gente pensa nas crianças bem pequenininhas que estão aprendendo a nadar, fazendo os primeiros movimentos, e a gente também pensa às vezes em pessoas mais velhas, da terceira idade, fazendo hidroginástica. Mas o interessante da natação, ela é um esporte para todas as idades e que pode ser feito desde as criancinhas que estão aprendendo a nadar até universitários, assim como as pessoas de terceira idade também, atletas olímpicos. Então é interessante a gente pensar em como esse esporte consegue se adaptar a cada tipo de idade. Quando a gente pensa em um contexto de natação mais competitivo, diferentemente do judô, jiu-jitsu, que os atletas são divididos por categorias de peso, na natação normalmente são feitas categorias de idade. Então, por exemplo, de 10, 11, 12 anos, que a nomenclatura que tem é petis, infantil, juvenil, e é assim que funciona a competição mais ou menos, é dividido por faixas etárias. Além dessas divisões de faixa etária, nas competições de natação também, as provas são divididas por nados. Então a gente tem o crawl, que é o mais comum da gente se ver. Quando a gente pensa em natação, a gente já pensa no atleta nadando crawl. A gente tem o costas, que é aquele olhando pra cima, né, de barriga pra cima. A gente tem o peito e a gente tem o borboleta também, que no caso é o nado mais famoso do Michael Phelps, né, que a maioria das pessoas conhece também por conta disso. Além disso, a gente também tem o medley, que é uma mistura desses 4 nados, na sequência do borbo primeiro, depois o costas, depois o peito e então o crawl. Além dessas questões, é legal também o fato de que entre os atletas, eles costumam se dividir entre os atletas que nadam mais fundo e os atletas que são mais velocistas. Então, os atletas que são velocistas, eles costumam nadar mais provas de 50, 100 e 200 metros. Já os fundistas são aqueles que preferem nadar provas de 400, 800 e 1500. Então, depois dessa contextualização um pouquinho de como funciona a natação, eu vim contar hoje pra vocês como que eu comecei nessa prática, porque eu sou atleta de natação desde muito tempo mesmo. Eu comecei a fazer natação com 4 meses de idade só. Então, assim, eu aprendi a nadar antes de aprender a andar. Eu trouxe até uma fotinha aqui também pra mostrar pra vocês. Essa aqui é uma das minhas primeiras aulas de natação, em que meu pai tá me segurando, né, me ajudando a aprender. Natação, pra mim, sempre foi uma parte muito importante da minha vida. Então, com 4 meses eu já comecei aulas de natação, e a partir disso eu fui evoluindo dentro do esporte. Hoje eu tô com 20 anos, e até hoje eu não parei nenhuma vez, eu continuei direto desde que eu comecei. E aí foi todo um longo processo, né, e até chegar na escolinha, né, que é onde a gente aprende fundamentos, né, virada olímpica, chegada, como é que a gente faz saída. Então eu passei por essa parte também da escolinha, que é onde a gente aprende mais a técnica. E além disso, depois da escolinha foi que eu passei pro treinamento. E aí no treinamento, eu passei a treinar todos os dias. Foi aí que realmente começou a ficar numa rotina bem intensa, né? Foi aí que eu me federei no esporte também, para poder participar de competições de mais alto nível. E isso foi desde os meus 10 anos até mais ou menos ali os 18. E aí dentro desse treinamento, né, eu era atleta do Praia Clube. Com isso, eu acabei participando de várias competições, como regional, campeonato mineiro, campeonato brasileiro, sudeste, Copa Minas também. E aí depois, né, que eu passei na faculdade, que eu passei em psicologia pra UFO, foi quando eu tive que, né, dar um tempo, assim, da equipe realmente que eu tinha lá no Praia. Então eu acabei parando de treinar com a equipe e passei a treinar sozinha. E aí foi aí que eu consegui me encontrar no contexto universitário e descobrir como funcionava a natação universitária a partir disso. Então, assim que eu entrei na universidade, eu não sabia como funcionava a questão de treinos, dos esportes. Foi algo que eu fui descobrindo muito aos poucos, assim, que a Atlética veio mostrar pra gente os esportes, como é que funcionava, né, a questão das competições da UFO também. Então acabou que eu fiquei treinando mais por fora mesmo, porque eu não entendia. E aí, então, o primeiro evento que realmente me chamou a atenção foi o Agita UFO, que é um dos eventos que eu tenho muito carinho, né, que a UFO promove, que é de, sempre no começo do semestre, fazer um evento que tem todos os esportes pros calouros, principalmente, participarem. Então, são jogos ali
ali amistosos mesmo, só pro pessoal poder conhecer como é que funciona o esporte, o lazer ali na UFO. Então, no meu segundo semestre, logo no começo, teve o Agita UFO. E foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer a natação, porque antes não tava tendo treinos, né, na minha atlética da psico. E eles já sabiam que eu nadava, né, porque logo que eu entrei, eu conversei com eles, expliquei. Competi pela primeira vez, assim, pela psicologia. E aí, a partir desse Agita UFO, que foi que eu conheci realmente a natação universitária. Então, eu vi, assim, todo mundo lá junto, muitas pessoas que eu já tinha treinado junto também antes. E foi super legal, que eu vi que realmente eu poderia resgatar, né, essa coisa que pra mim é muito valorosa, que é a natação, que é algo que sempre me acompanhou há muito tempo. Eu achei que eu ia ter que deixar de lado pra faculdade, mas eu vi que ali seria a minha oportunidade de continuar tendo, né, a natação junto comigo, de poder continuar competindo, treinando. E isso também ser um meio de socialização, porque foi ali que eu revi muitas pessoas que eu tenho muito carinho até hoje. E aí, a partir disso, né, teve a Olimpíada também. Foi que quando eu competi pela primeira vez. Foi aí nas Olimpíadas que eu consegui realmente ver o tanto que o esporte universitário é algo, assim, surreal. E eu fiquei pensando exatamente em como que funciona essa entrada, sabe? Então, como entrar no esporte, como entrar na natação. Porque muitas vezes a gente vê que nos esportes coletivos, né, às vezes tem que fazer ali uma peneira, alguma coisa assim pra conseguir entrar. Mas os esportes individuais, por normalmente serem menos procurados, né, costuma não ter essa questão. Então, a natação, principalmente, é um esporte que eu acho que é muito específico, porque muita gente tem muita vergonha, sabe? Como eu sou coordenadora, né, da natação na minha atlética da psicologia, e uma das coisas que eu mais percebo é isso, que as pessoas têm muita vergonha mesmo de começar, sabe? Às vezes de ter que ficar de maiô, de sunga, de achar que não sabe nada. Então, assim, isso foi uma coisa que a gente foi trabalhando muito também, depois que eu assumi a natação, de poder trazer esses treinos de volta e mostrar pro pessoal que não precisa ter vergonha, sabe? Que cada um tem o seu início, cada um ali tá numa fase. Foi muito legal, porque quando eu fui fazendo esse movimento de mostrar pro pessoal da psico que dá pra começar assim, dá pra aprender a nadar, mesmo porque acho que às vezes só criança, né, que consegue aprender, sendo que não, natação é um esporte que você pode aprender em qualquer idade mesmo. Pra poder fazer esse ingresso, principalmente ali na UFO, seria por cada um com a sua atlética. Então, buscar a sua atlética e ver se ela faz, né, se tem os treinos de natação, como é que funciona, e entrar por meio desses treinos. Ou então também eu já vi pessoal lá na UFO que às vezes as atléticas não têm gente o suficiente, né, pra participar, e eles se juntam pra marcar horário lá na Educa e conseguir pagar um treinador, dividir esse valor e conseguir nadar. Como que funcionam os treinos? A primeira coisa que é muito importante é que natação é muito diferente dos outros esportes. Se você fizer uma vez só na semana, é muito difícil você continuar e querer progredir no esporte, porque tem muitas coisas, assim, que são básicas na natação. Se você fica de uma em uma semana só, você não consegue sentir essa evolução. E às vezes muita gente desiste porque vai uma semana, falta na outra, vai na outra. Então, quanto mais dias você tem contato com a água na semana, melhor fica a sua sensibilidade à água e melhor você consegue desenvolver nas suas técnicas dentro da água também. Então, assim, o essencial da natação seria que pelo menos fossem 3 treinos na semana. Quando o atleta ele tem um bom contato com a água, ele consegue se desenvolver muito melhor. Só que a gente sabe que às vezes não é possível, né, ter esses 3 vezes na semana por conta dos horários da Educa, né, a questão das atléticas também, questão de treino, às vezes treinador. O importante é ir o máximo que der, sabe? Lá na Psico, a gente tem 3 treinos na semana. A gente tá com treino na terça, na quarta e no sábado. E aí a gente tá com cada treino de 1 hora. E o pessoal tá animando muito, tá gostando muito, tá vendo muita diferença, sabe? Muita evolução. Eu queria trazer um pouquinho pra vocês de como foi essas minhas vivências que eu tive na natação, em questão competitiva dentro da UFO. Então, assim como eu disse, eu comecei no Agita UFO, né? Depois teve as Olimpíadas, né? E aí nas Olimpíadas da UFO, eu consegui ganhar a medalha de ouro, né? E por conta disso, quando você ganha a medalha de ouro, você automaticamente já tá classificado para os JUMES, né? Que são os Jogos Universitários Mineiros, que juntam todas as faculdades de Minas Gerais para competir. Eu consegui ir pro JUMES, né? Que foi esse ano, no começo do ano. Então foi a primeira vez que eu consegui competir representando realmente a UFO, junto com o pessoal de outros cursos. E aí esse JUMES foi lá em Monte Carmelo. A gente foi nadar lá e foi uma experiência super legal, porque a gente tava nadando contra, né, as pessoas das outras faculdades, então o pessoal da UFMG também tava lá. Foi um campeonato, assim, que realmente me trouxe muito do que é esse esporte universitário, porque, assim, comparando essas competições com as que eu tinha, né, no contexto de alto treinamento, assim, antes de entrar na faculdade, antigamente eram, assim, uma coisa muito tensa, sabe? Então, às vezes eu ficava muito nervosa, às vezes era uma coisa que me abalava muito, ficava muito triste de não conseguir ganhar, às vezes não conseguir pegar um índice. Era algo mais pesado. Só que eu vejo que no contexto universitário é uma coisa muito mais leve, sabe?
sabe? Que todo mundo tá ali pra, né, fazer a sua parte, tá? Cada um treinou de um jeito, tem gente que nem treinou e vai, sabe? E aí lá em Monte Carmelo também eu consegui ficar em primeiro lugar na prova do 400 livre. Automaticamente eu fui classificada pro brasileiro, né? Que é o JUBES, que são Jogos Universitários Brasileiros. Que ele aconteceu em outubro do ano passado. Foi ali no meio das aulas, foi um pouco complicado. A UFA apoiou muito a gente, deu o transporte pra gente poder ir, deu tudo pra gente. O JUBES, que foi lá em Brasília, ele acontece em 2 semanas. Então a primeira semana são só as modalidades individuais e na segunda semana são as modalidades coletivas. Que é como eu sou modalidade individual da natação, a gente foi na primeira semana, que é onde acontecem as competições. Fica todo mundo, né? Então são universidades do Brasil inteiro juntas ali em Brasília. Tem cerimônia de abertura, de fechamento, é super, muito massa mesmo. E aí, nessa uma semana que a gente ficou, foram 5 dias de competição de natação. Foi bem cansativo, fazia muito tempo que eu não tinha uma competição assim tão grande, né? Desde que eu ia nos brasileiros, assim, de categoria. Mas, assim, foi uma experiência surreal mesmo, sabe? De poder conhecer mais o pessoal dos outros esportes da UFO, né? O pessoal do jiu-jitsu, do judô, de se aproximar mais do pessoal do atletismo também, de poder ver os outros esportes competindo. E o mais legal de tudo isso é que a gente não teve que pagar R$1 pra isso acontecer. Então, foi a parte mais legal, assim, de realmente o quanto o esporte universitário, às vezes a gente acha que, né, às vezes não tem muita verba e tal, mas que tem ainda esse investimento, sabe? Então é algo que é muito presente. E lá no JUBES que eu pude ver isso, que realmente tá as universidades do Brasil inteiro ali junto e, né, o governo também, junto com as universidades, patrocinando isso. Então a gente não gasta R$1 com alimentação, hospedagem, nada. É tudo por conta deles. E olhando assim, igual pro JUBES que eu fui, que eu percebo, nossa, sabe? Se eu não tivesse começado, se eu não tivesse feito, né, assim, indo pra esse Mineiro, ido no próprio Agita UFO, Olimpíada, realmente não ia ter nem como, sabe? Eu ter chegado aí. Então, às vezes a gente pensa que o esporte universitário é algo, né, ali do contexto regional mesmo, que não tem investimento, mas na verdade é algo que é muito grande. Eu só consegui ver o quão grande é ver no JUBES, sabe? E agora falando, assim, um pouco mais da natação, de uma forma mais subjetiva, assim, realmente a minha relação que eu tenho com a natação é algo que eu tenho um carinho, assim, enorme. Eu não consigo nem... É difícil pra mim, sabe? Falar sobre, porque desde que eu me lembro, assim, desde minhas primeiras lembranças, eu tô nadando, sabe? Então, assim, a natação é algo que já é uma parte intrínseca, assim, praticamente, de quem eu sou. É uma parte da minha personalidade e é um esporte que eu amo muito mesmo. Então, assim, nos dias que eu não nado, sabe? Eu fico, nossa, eu queria, né, poder ter nadado um pouquinho hoje, eu queria estar lá, porque eu sinto que tem muitos benefícios, assim, né? Tanto de forma, falando de forma subjetiva, também como forma científica, sabe? Porque, né, assim como nós somos da psicologia, né, a gente vê muito essa questão de como os esportes, eles impactam, né, na saúde mental das pessoas e tudo mais. E a gente vê por meio das pesquisas que a natação é um dos esportes que mais ajuda na saúde mental, em todas as idades, que diminui a ansiedade, diminui a depressão. E pra mim, eu realmente sinto muito, muito mesmo essa questão da saúde mental e tanto é que é, assim, um dos principais motivos pra eu não ter parado de nadar em nenhuma fase da minha vida, sabe? Muitas pessoas falam, né, que natação é um esporte muito solitário, porque é você com você mesmo, né? A partir do momento que você pula na piscina e tá com o rosto na água, a única coisa que você escuta é o barulho da água e seus próprios pensamentos. Então acaba que você fica ali e eu acho isso muito bom, sabe? É muito terapêutico pra mim poder ter esse meu momento. Eu prezo muito por esse momento, eu não abro mão dele praticamente por nada, assim. O pessoal até faz graça, tipo assim, ai, pelo amor de Deus, né? Você não pode fazer isso ao invés de nadar hoje. Eu falo, não, gente, não tem como. E sem contar nos benefícios também físicos, né? De saúde, porque a natação, além de ser um esporte que tem força, então envolve a parte de força, também tem a questão de resistência, né? O pessoal da educação física pode até falar bem melhor que eu, mas a gente sabe o tanto que natação envolve todos os músculos, assim, desde a ponta da cabeça até o dedinho do pé. Eu sempre indico, eu falo assim, começa a nadar pra você ver como é muito gostoso, principalmente quando a gente faz em equipe, sabe? O mais gostoso que eu gosto, assim, é de fazer em equipe, porque você tá ali com as pessoas que você gosta, então você nada um pouquinho, conversa, dá uma risada, acontece uma coisa engraçada. Por isso eu gosto muito mesmo dos treinos que eu tenho com a psico, que a gente tá ali, o pessoal, todo mundo junto, sabe? Na piscina, se divertindo, rindo. E é a melhor parte, assim, da semana, né? Porque às vezes a gente fica, durante a semana a gente vai ficando tenso com as coisas da faculdade, tem que resolver e tudo mais, né? Muito do universitário isso. E aí no final de semana ali, que é o nosso treino, é a hora da gente estar junto ali, pensando em qualquer coisa que não seja faculdade, sabe? Então tá com o pessoal que são nossos amigos, a gente poder tá rindo, fazendo um treino, se desafiando. É muito bom, é muito divertido. E eu vejo que faz muito bem mesmo, também com essa parte da socialização. Porque apesar de ser um esporte individual, ele é um esporte que se treina em grupo, né? Na maioria das vezes. É um esporte coletivo, né? No sentido de treinos. Mas a competição é individual. É muito bom, faz muito bem pra mim. Eu não consigo imaginar minha vida sem. Eu realmente quero nadar até, assim, os últimos dias da minha vida, o quanto for possível. E eu sou muito feliz fazendo isso. E
eu indicaria você que tá assistindo esse vídeo a procurar, pensar um pouco nisso, pesquisar um pouco. E quem sabe você não começa a nadar e virar amigo da gente também. Vamos lá? Agora que eu falei um pouquinho sobre como que funciona a natação, como que funcionam os treinamentos, gostaria que vocês me acompanhassem um pouquinho agora, porque eu vou mostrar um pouquinho de como funcionam os treinos e como é que é essa minha rotina universitária junto com os treinos de natação. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho de como funciona meus treinos, né? Uma rotina universitária com treino de natação. Hoje meu dia tá bem cheio, bem corrido, por isso eu tive que vir antes da minha aula, então eu vim de manhã, porque senão não vai dar tempo de ir depois. Então já tô aqui, né, pra fazer esse treino aqui na piscina e vamos lá. Já separei aqui meus materiais, pé de pato, que a gente gosta bastante de usar, a prancha, palmar também, e garrafa, né, que não pode faltar, porque a gente também sente muita sede, mesmo sendo esporte na água, é muito importante se manter hidratado pra não acontecer, né, nada de ruim. Aí, antes da gente realmente entrar na piscina, começar nosso treino na piscina, é muito importante a gente fazer o que a gente chama de ativação, que é pra gente não entrar frio na piscina, que a gente fala. Então, ativar os músculos antes de você entrar, né, pra você já entrar bem e não ter que aquecer durante a água. Então, já entrar com os músculos aquecidos. Então, a gente faz alguns exercícios pra perna e pro braço também, pra poder aquecer. Agora, a nossa primeira parte do treino da água a gente chama de aquecimento. Então a gente faz uma metragem, né, específica, nadando bem gostoso, bem soltinho, para poder ir já pegando contato com a água, poder acostumar com a temperatura que hoje está mais geladinha e depois começar o treino de verdade. Agora a gente vai para a parte do educativo. O que é educativo? É um exercício que a gente faz para poder educar o nado. Então a gente nada de uma forma um pouco diferente, fazendo algumas técnicas para evoluir o nosso nado, melhorar a nossa técnica. Hoje eu vou fazer um pouco de educativo de crawl, porque eu tô treinando mais crawl essa semana e, né, vamos ver como vai ser. O educativo que eu vou fazer hoje pro crawl vai ser crawl unilateral, que é quando a gente nada o crawl só com o braço, pra gente poder focar bastante na técnica do braço, melhorar a braçada e tornar ela mais eficiente. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como funciona. Espero que dê pra ver. Agora tá na hora de treinar um pouquinho de medley, né? Porque como essa semana eu tô treinando mais crawl, é sempre bom não deixar de nadar o estilo, pra estar sempre lembrando. Então agora eu vou fazer um pouquinho de medley, né? Que eu comentei com vocês no vídeo, que é borboleta, costas, peito e crawl. Então eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês. Agora, feita essa parte mais inicial, mais introdutória do treino, eu vou começar a série principal, que a gente chama, né? Normalmente é a série aeróbica do treino. Hoje eu vou fazer 15 de 100 a 1, ou seja, eu vou fazer 100 metros 15 vezes, e A1 significa um ritmo. Então, o ritmo de A1, ele é um ritmo mais tranquilo, a gente tem A1, A2 e A3. O A1, ele é mais tranquilo, o A2 ele é intermediário, e o A3 ele é muito forte. Então, como eu vou fazer 15, que é bastante, eu vou fazer A1, que é um ritmo mais tranquilo, mas mesmo assim mantendo uma média de tempo. Vou fazer 15 de 100 a 1, porque eu tô com uma competição próxima aí. E assim como eu comentei no vídeo, eu sou mais fundista, então eu nado provas mais longas. Nessa competição eu vou nadar 1.500 metros direto, então eu tô precisando treinar bastante pra conseguir. Então eu vou treinar pra essa série. Então vai ser uma série mais pegada, mais forte, por ser mais longa, mas, né, vamos lá. Falta só um, né, dos 15. O solzinho já chegou aqui na piscina. Agora é o último e eu vou gravar isso pra vocês poderem ver. Depois da série, agora pé de pato, pranchinha, e a gente vai fazer um pouco de perna agora. Agora, depois da perna, hora de fazer o braço. Aí a gente vai colocar aqui o palmar. Ele é bem grande, ó, a minha mão perto dele, que ele força mais a braçada. E a gente vai treinar agora só braço. Então, gente, para finalizar o treino agora, vou fazer um de 25 bem forte, para tempo, né, para poder terminar esse treino longo. Então, vamos lá.
Por hoje, então, foi isso, pessoal. Hoje foi um treino um pouco mais longo, né? Por conta dessa questão aí do 1500, da série que eu fiz pra treinar. Mas hoje eu acabei. Foi um treino bom, gostoso. Antes da aula, né? Então é sempre bom já começar o dia assim. Eu gosto bastante, faz muito bem. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho mais de perto como que funciona a natação, treinos da natação, né? E essa vida universitária junto com o esporte. Vale muito a pena, os esportes individuais são muito bons. E eu amo natação, gente. Beijo pra vocês e até mais. E aí, depois desse vídeo, deu pra entender um pouquinho melhor sobre como funciona a natação, como funciona essa modalidade individual que eu amo demais da conta. E aí, me conta aqui embaixo, comenta aqui qual parte você achou mais interessante, ou então qual parte você não sabia. E também compartilha com aquele seu amigo que você acha que tem que começar a natação junto com você, porque agora eu quero ver todo mundo nadando. Fiquei muito feliz mesmo de estar aqui hoje, foi um prazer pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida também é só perguntar pra gente, deixa um comentário que eu vou responder também. Um beijo pra vocês e até a próxima!